Temos alguns colegas engenheiros agrônomos aqui e é bacana, né, a gente ir fazendo essa construção do pensamento junto com as palestras, né, porque agora mesmo a Monique tocou numa palavra, ela falou uma palavra aqui, quem lembra da palavra? Uma palavra um pouquinho difícil. Começa com I. Intemperismo, né? Ela falou uma palavra aqui, intemperismo, e essa palavra é uma palavra que eu vou usar aqui no iniciozinho da minha apresentação, tá bom? Bom, pessoal, as práticas de conservação do solo. Alguém sabe dizer para que serve isso? Para que a gente deve conservar o solo? Vamos lá, aqui eu já sei que tem famílias que foram herdeiros de terra. O que significa isso? Significa que os antepassados adquiriram aquela terra e essa terra foi passada, né, para os seus descendentes. E, para isso acontecer, a gente precisa o quê? Fazer práticas de conservação do solo. Porque, se a gente esgotar o uso da terra, essa terra ela fica infértil, certo? Então, essa palavrinha que a gente usa muito, escuta muito falar, sustentabilidade, significa isso, significa a gente utilizar o recurso natural, deixando ele para gerações futuras, tá bom? Então, o uso de práticas de conservação do solo asseguram a utilização a longo prazo da terra e a mantém produtiva para gerações futuras, tá bom? Então, por isso que esse tema é importante. Se a gente está querendo continuar com as práticas agrícolas no município de Teresópolis e pensando aí em novas propostas, como o nosso colega Marcos vai vir falar um pouco de indicação geográfica, a gente precisa pensar em práticas de conservação do solo, tá bom? Então, essa questão do solo ela é tão importante que existem até duas datas, uma nacional e uma mundial, para a gente prestar atenção com os cuidados com o solo. Tem uma data, 15 de abril, Dia Nacional da Conservação do Solo, tá? E também tem 5 de dezembro, que é o Dia Mundial do Solo. Mas como é que a gente está tratando essa terra? Vamos parar para pensar? Bom, vocês estão conseguindo visualizar bem essa terra, essa imagem? Essa imagem, eu tirei essa foto há uma semana atrás, aqui no 2º Distrito, na região de Água Quente. Então, é uma foto. E o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Alguém consegue descrever para mim? Uma erosão? É um pouco mais do que uma erosão. Ela tem até um nome feio. Hã? Começa com V. É uma vossoroca. Então, o processo erosivo já está tão acelerado, tão intenso, que formou uma fenda e o terreno está se dividindo. Vocês estão vendo aí? E aí, lá em cima, tem a casinha. E essa casinha está correndo, daqui a pouco, o quê? Risco de vir a desabar. E por que esse terreno está desse jeito? Alguém imagina? Desmatamento, queimada, mau uso da terra. E o que está acontecendo? Então, o proprietário que está ali naquela casinha, eu sou dono de não sei quantos hectares, ele vai conseguir deixar essa terra para os descendentes dele para continuar a plantar? Sim ou não? Dessa maneira, não. Então, o que a gente está vendo aí é uma situação de esgotamento da terra. A camada que o nosso amigo Kleber falou, né, aquela camada superficial, a gente nem está vendo mais direito, né? Porque quando a gente visualiza ali aquela fenda, já está indo para os horizontes mais profundos do solo. Então, isso aí é uma característica clara que a gente está vendo o mau uso da terra. E aí, lembrando que essa foto eu tirei semana passada e de uma região aqui da nossa cidade, 2º Distrito. Essa foto também, vocês estão vendo aí o quê, pessoal? Está um pouquinho claro, né? É uma queimada. É uma prática antiga utilizada na agricultura, mas isso ajuda ou atrapalha o solo? Hã? Atrapalha, né? Mas por que o pessoal bota queimada? Então, faz a queimada. Para facilitar, né? Para ser mais fácil. Só que aí, teve um colega que estava aqui perguntando, que saiu,
que perguntou sobre a biota do solo, porque o solo ele é constituído de ar, né? Então, quando o solo é fofinho, é poroso, o solo ele precisa ter ar, senão ele fica aquele solo compactado, né? E aí a raiz até tem dificuldade de penetrar. O que mais? Ele tem água. Então, aquele espaço que é ocupado com ar, também pode ser ocupado com água na época das chuvas. Não é isso? Porque o solo ele tem a capacidade de reter a água. Então, quando a gente tem um solo, né, com espaços ocupados ainda com ar, a gente consegue ainda permitir que esse solo consiga receber essa água no momento de chuva. Quando a gente não tem um solo mais compactado, o que acontece? Desliza mais, né? Então, e você também tem os bichinhos, né? As minhocas, os gongolos, os micro-organismos que vivem ali, que faz esse solo ter vida. Porque esses micro-organismos, eles ajudam também muito no processo das raízes, nos processos de retenção e liberação, na biodisponibilidade desses elementos dentro do solo. Tá? Então, quando a gente bota o fogo, a gente está matando tudo isso. Tá bom? É igual ao nosso intestino. Nós temos bactérias importantes, né? Quando a gente compra lá o Yakult para beber, a gente está tomando lactobacilos vivos, não é isso? Para ajudar a nossa flora intestinal. Quando a gente toma um antibiótico, a gente mata as bactérias que estão, às vezes, causando algum problema para a gente, mas também mata as bactérias que nos auxiliam. Então, quando a gente bota o fogo, a gente está matando ali também vários organismos que ajudam no processo de desenvolvimento das plantas. Tá? Uma outra prática muito comum na nossa região é a mudança, né, da estrutura do relevo. Então, são os cortes de terreno. E aí, nessa imagem, está um pouco claro, né, mas assim, a gente consegue ver alguns matacões, umas pedras grandes. E aí, quando você faz isso, parece até que aquelas casinhas ali embaixo viraram garrafas de boliche. Na verdade, o risco aumenta muito de quê? O risco de morte dessas pessoas que vivem ali, porque quando a gente está fazendo ali, olha ali, você teve o desmatamento em cima, depois você teve o corte, e quantos milhões de anos foi levado para fazer esse relevo aí, né, no processo da constituição da crosta terrestre do planeta. E aí o homem vem, faz isso aí, de qualquer jeito, porque está de qualquer jeito. E para usar a terra, e aí, com isso, a gente também faz o quê? Vai fazendo esgotamento da terra, e a terra vai perdendo a possibilidade de poder ser utilizado pelas gerações futuras. Tá bom? E aí, pessoal, então, dentro dessas práticas de conservação do solo, um pouquinho do que a gente falou, a gente tem que pensar nas características do solo, ou seja, o tipo de solo. Se é um solo mais argiloso, né, tem tendência a compactar mais. Se é um solo mais arenoso, é um solo mais solto. A gente tem que pensar no clima, né, se chove muito, se não chove. Se a gente agora tem o problema dos eventos climáticos, né, que estão assim, acontecendo com mais intensidade, então a gente tem que se preocupar com isso, sim. A questão da vegetação, se esse solo tem cobertura vegetal ou não, isso influencia. Por quê? Porque a árvore, se eu tenho aqui uma gota de chuva caindo na minha cabeça, essa gota de chuva, até chegar ao chão, ela vai passar por aqui, ó, pelo meu corpo. Então, a intensidade da força dessa gota de chuva batendo na minha cabeça até chegar lá vai ser menor do que a gota que está caindo aqui direto na terra. Então, a vegetação ela faz ela possibilita essa proteção do solo para evitar também o processo de erosão. Então, se a gente também está num terreno com declividade, ou seja, com relevo fortemente acentuado, que é onde a gente está, não é verdade? A gente potencializa esse problema. E, em vermelho ali, somos corresponsáveis por essa prática, né, de destruição do solo. Então, a ação do homem é um fator potencial para o problema que a gente enfrenta hoje e para a gente poder minimizar também. A gente agora tem que começar a tomar consciência de como a gente pode minimizar esses problemas que a gente veio fazendo durante esses anos, né? E a gente está vendo as consequências disso com os eventos climáticos. E aí, pessoal, eu tenho que levar isso para vocês
sobre os rios, né? Nós temos também muitos rios na nossa região. E para que servem os rios? Alguém sabe dizer? Só para ter peixe? É o escoamento das águas, né? Das chuvas. Então, a natureza é tão perfeita que ela fez ali os fundos de vale, né? Onde a gente tem os rios, as águas superficiais, para carregar essas águas quando elas vêm em volumes, né, fortes, acentuados, nos períodos de chuva. Então, eu estou botando ali, ó, rios são canais de drenagem natural da água. Eles levam as águas da chuva até o mar, certo? Então, se a gente tem uma camada de solo desprotegida, olha lá como é que está aquele rio ali, ele está que cor? Está barrento, né? Então, está carregando bastante solo ali. Então, a gente está perdendo solo. Tá? E aí, só uma foto para mostrar que o rio, né, em áreas que a gente ainda não tem ocupação, né, de prédios e tudo, a gente consegue visualizar como que funciona a natureza. O rio, ele deságua no mar. E, só para mostrar, você está aqui. Vocês estão vendo ali onde a gente está? A gente está ali em cima da montanha, né? Ali embaixo é a Baía de Guanabara, que tem uma ligação direta com o mar. Então, nossas águas estão indo lá para baixo, beleza? Então, assim, quais são as consequências do mau uso da terra na zona rural de Teresópolis? Então, com tudo isso que a gente falou aí, vocês já começam a pensar na terra de vocês, do como que vocês estão tratando ela, como que vocês estão tratando os rios, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, essa foto é de Cruzeiro, ó, aqui pertinho, Teresópolis, 2006. Cobertura vegetal, teoricamente nativa, né, a gente imagina, que veio a deslizar em função do quê? De um evento climático, de uma chuva acentuada. Isso aconteceu depois acontece e vai continuar acontecendo, né? Porque a gente mora numa região com declividade acentuada, com fortes chuvas. Então, não adianta, é o prefeito, é o presidente, não adianta. Isso aí é uma situação que a gente precisa aprender a conviver, só que mostrando lá aquilo que a gente mostrou lá da ação do homem, como é que a gente pode agir de uma forma para minimizar esses problemas, tá? Aqui também, ali a gente está vendo uma estrada, tá? E a gente está vendo o deslizamento de cima indo lá para a estrada. Então, o mau uso da terra aqui em cima está afetando a estrada. A gente tem muito problema, a gente aqui da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, nós trabalhamos também com as manutenções das estradas no interior. E aí, esse é um problema recorrente para a gente. A gente o tempo todo está fazendo essa limpeza dessas vias, dessas estradas vicinais, e, muitas vezes, por problemas de mau uso do solo, né, acima. Então, aí eu estou mostrando o nosso trabalho, ali, Andradas, 2006, Teresópolis, 2024, então, esse ano nós também tivemos problemas. Como é que as estradas vão sofrendo, né, com esse problema do mau uso do solo? Aquele corte lá, né, que a gente viu, aquelas pedras que estavam na iminência de rolar, essa também é uma situação de um matacão que caiu. Isso aí aconteceu em 2007, e nessa época eu trabalhava na Secretaria Municipal de Defesa Civil. A comunidade que morava aí ficou 4 dias isolada, esperando poder explodir essa terra para a gente poder liberar a estrada. Então, são problemas do mau uso da terra, somados ao evento climático, todas aquelas questões que a gente falou. E aí, pessoal, voltando à história do rio, quando a gente ocupa essas margens, né, do rio, olha lá, a gente tem ali o leito menor do rio, né, já que ele é um canal de drenagem natural, a gente tem ali o leito menor, o leito maior e a planície de inundação. Aqui é uma situação de um período normal e aqui uma situação de um evento climático. Aqui uma chuvinha, não é isso? Então, quando a gente ocupa essas margens do rio, a gente está suscetível, ou seja, estamos vulneráveis a sofrer esse problema aqui, de inundação. E quando a gente está falando de processo de produção, a gente pode vir a ter perdas totais do nosso processo de produção. Tivemos isso esse ano, nas chuvas de março, com lavouras, né, de folhosas, recém-implementadas, que tiveram perdas totais devido a essa ocupação da planície de inundação. Ou seja, como o rio é um canal de drenagem natural,
Quando a gente ocupa essa região, a gente tem que saber que a gente está vulnerável a acontecer isso, tá? E aí, pessoal, também acontece o quê? Quando a gente tem essa região aqui, sem vegetação. O Kleber mostrou ali naquela apresentação dele que as margens do rio elas devem ser preservadas com espécies vegetais com raízes mais profundas, né? Quando a gente fala de que são as matas ciliares. Matas ciliares porque a gente tem os nossos cílios nos nossos olhos servem para quê? Para proteger os nossos olhos de entrada de poeira, de insetos. Então, as matas ciliares elas são áreas que devem ser preservadas, áreas de reserva. Quando a gente não tem, a gente também facilita a saída desse solo daqui, né, para dentro do rio. E aí, com isso, o rio vai ficando o quê? Raso, assoreado. E aí a tendência das enchentes é cada vez maior. Então, as práticas de solo, aquele solo que está lá em cima, que também desceu daquela vossoroca, também ele vai descer para onde? Para as partes mais baixas, para dentro dos rios. Então, a gente vai tendendo a ter os nossos rios mais rasos e os problemas de enchentes vão aumentando. Então, a ação do homem, com a prática do mau uso do solo, além de ele trazer esgotamento, ele vai trazendo também o risco, né, de perdas, de prejuízos para o dia a dia dele, né, com os bens dele. E aí, pessoal, olha só, isso aqui também é uma foto do 3º Distrito, onde houve a ocupação daquela área de planície de inundação. Então, aqui a gente está vendo ó, que a água está misturada com o solo. Então, esse solo está sendo o quê? Carreado, está sendo levado para dentro da margem do rio. Quando essa água descer, essa camada superficial que o Kleber também mostrou, muitas vezes também é perdida, né? Então, essa aqui é uma foto que a gente tirou esse ano, ó, do problema que a gente enfrentou agora ali na região do 3º Distrito. Aqui estava cheio de mudinhas de alface. Também a prática, né, de ocupação de margem de rio. E aí, num volume onde a ação, né, da chuva, o volume aumenta, o que acontece? Essa margem vai solapando, né, ela vai sendo perdida e essa terra toda vai sendo jogada dentro do rio. Então, você vai tendo um problema de perda de solo. Mas como é que eu posso ser um produtor rural com boas práticas agrícolas? Né? Como é que a gente... Nossa amiga não está aqui agora, mas ela autorizou o uso da foto, a Elaine. Eu acho que essa foto aí é uma foto que eu peguei no Facebook, de atividade, muitos de escola, de faculdade, onde serve para mostrar que o aumento da cobertura vegetal do solo, ela realmente protege o solo de erosão. Na garrafa, onde tem ali a graminha plantada, quando a gente joga a água vem clarinha. Tá? Já na segunda garrafa, tem uma coberturazinha morta. Então, está protegendo o solo também. A água já está menos clara, mas está clarinha. E na terceira garrafa, é uma garrafa sem cobertura vegetal, né, viva, sem cobertura vegetal morta. E aí, aqui está dando para ver bem, né, gente, que a água está bem barrenta. Então, isso está mostrando o quê? Como que a ação da água influencia no processo de erosão. E aí, pessoal, a gente vai começar a mostrar umas fotinhos que a gente também andou vendo por aí, onde a gente pode observar pomar com cobertura vegetal e o pomar sem cobertura vegetal no solo. Não estou nem falando de declividade ainda, estou falando agora de cobertura vegetal. Tá bom? Então, alguém aqui perguntou mais cedo para o colega Alexandre, mas eu posso deixar o mato? Não foi? Foi feita essa pergunta aqui. Vocês já tiveram a resposta. Né? Então, vamos roçar, não precisa exterminar. Eu posso... Quer plantar alguma coisa? Pode plantar um amendoim forrageiro, né? Que a gente também chama no paisagismo de grama amendoim. Por quê? Porque é uma leguminosa, é uma planta que trabalha com uma bactéria, então ela ajuda a absorver o nitrogênio, que ele também disse que precisa. Então, a gente pode fazer práticas onde a gente vai melhorar o nosso pomar. Tá? Ali, a gente está vendo que, com certeza, aquele solo ali está sendo, toda chuva que tem, aquele solo está sendo levado lá para o fundo do rio, certo? Então,
eu não sei se daqui a 50 anos essa terra vai poder ser utilizada pelos descendentes de propriedade da terra. No preparo do solo, já que a gente está numa área com declividade, né, a gente mostrou ali, onde você está aqui, né, a gente está na montanha, a gente tem que pensar sempre que o preparo ele deve ser feito seguindo uma marcação de curva de nível. Por quê? Vamos lá. A gente tem o terreno aqui, certo? A chuva, quando bater aqui, se eu tenho as plantinhas, né, nesse sentido, a água vai lavar aqui com força, ao ponto que, se ela bate aqui, ela tem esse lado para escorrer e esse lado para escorrer. Então, vai diminuindo um pouco a pressão da água, né, a velocidade da água superficial, e vai fazendo com que esse solo não seja carreado de uma forma rápida lá para o fundo do rio. Então, aqui, olha, eu estou mostrando para vocês, olha, 2 pomares que se preocuparam. Olha só, esse aqui plantou com curva de nível e ainda deixou a cobertura vegetal no solo. Olha que legal. Esse aqui fez também, ó, tá vendo? O terreno está assim, ele plantou assim, ó, tá vendo? Ele não botou o trator subindo assim, tá? E está implementando a cobertura vegetal no solo. Já esse aqui, ó, botou o trator subindo. E a tendência é esse solo que está aqui em cima descer. Está vendo a diferença, gente? Vocês estão vendo a linha do plantio? O que está salvando ele é que ele tem uma reserva daqui no topo do morro, que é ótimo, tem que preservar, sim. Está salvando. Mas aquele colega lá que tem uma outra imagem, onde ele vem até aqui em cima com os pomares, está perigoso ali o problema. Aqui é um plantio sem curva de nível, de lavoura, né, de alface, só para mostrar para vocês o problema que a gente enfrenta o tempo todo na Secretaria de Agricultura com a questão das estradas vicinais. Olha, toda hora, porque toda hora está com terra, mas vem cá, quem é que está fazendo isso aqui? Eu vou lá e limpo. Eu não, né? A nossa equipe vai lá e limpa, mas quem é que está fazendo isso aqui? Né? Então, se ele tivesse passado o trator seguindo a curva de nível, ou seja, em vez de ser nesse sentido, no outro sentido, será que eu ia estar tendo esse problema toda a chuva na estrada? Não. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês como é que a ação do homem influencia bastante também nos problemas que a gente enfrenta com as chuvas na nossa cidade. Então, as práticas de conservação do solo são importantes na preservação do solo, para a sustentabilidade da propriedade e para salvar vidas. Beleza? Aí a questão da rotação e consorciação de culturas também é importante, né? Quando a gente faz o plantio consorciado e também a rotação, a gente evita o esgotamento de solo. O Kleber já falou que cada cultura tem uma característica, então ela absorve um determinado nutriente que a outra já não absorve tanto. Então, com isso, você vai mantendo um equilíbrio na fertilidade. Aqui é só uma imagem, né, de rotação de culturas. Você pode ir separando a terra por piquete, e aí você vai fazendo os plantios. Isso também minimiza muito o uso de controle de pragas e doenças, porque você está diversificando, então você também reduz problemas com as doenças. E também esse consórcio de culturas com sistemas agroflorestais, Kleber falou ali, são as SAFs, onde a gente pode utilizar culturas, né, pomares, também intercalados com hortaliças. Eu posso fazer isso? Pode. O Kleber não falou ali que, para você fazer uma amostra de solo para Procan, você tem que usar 20 e 20, então a absorção dela é uma profundidade maior. A raiz de um pomar, de uma árvore, ela capta nutrientes de uma profundidade, né, maior do que uma hortaliça. Então, você também está fazendo o quê? Está fazendo o consórcio, está misturando, e elas não estão competindo, também são plantas diferentes, e isso aqui é muito interessante. A fertilidade do solo, gente, também é um fator importante para a prática de conservação, como a gente já falou, em função da gente não esgotar também a terra. É muito comum ficar utilizando toda hora fertilizante. Kleber mostrou ali o processo de eutrofização, que esse fertilizante é carreado para o rio, conforme a gente já mostrou, e aí o rio vai, né, ficando também com a água ruim e, enfim, gera um problema muito maior. Aí, com a fertilidade, a gente pode usar o fertilizante de acordo com a quantidade do sistema solo-planta que ele necessita. Então, é importante a gente saber isso, para a gente evitar o uso excessivo.
Também a declividade do terreno, a forma de manejar, a prática de adubação, ela tem que ser pensada também com a declividade, que não é receita de bolo. Eu vou fazer essa quantidade agora. Não, se eu tenho um terreno com uma declividade mais acentuada, vale mais a pena, de repente, eu reduzir o quantitativo de adubo e aumentar a prática, né? Porque, com isso, eu estou evitando a perda com a lavagem da chuva. Tá? E, quando eu também fertilizo demais, eu começo a ter os solos salinizados, e, quando fica assim, já era. É perda total do solo, não tem mais como reverter. Então, o uso excessivo de fertilizantes também existe faz o processo de salinização, e a gente não consegue mais deixar essas terras para os nossos descendentes. E aí, pessoal, voltando àquele nosso slide, onde a gente mostrou, né, todas essas características que influenciam na conservação do solo, eu faço parte da Secretaria de Agricultura, eu estou na função de subsecretária municipal, sou técnica, e eu não posso falar que a gente precisa falar de políticas públicas. Aí vem a fala sua ontem aqui na abertura. Por quê? Quando a gente está fazendo isso aqui, esse encontro, isso é uma política pública, é uma política de capacitação, né, de conscientização, para fazer o quê? Proporcionar melhoria no processo produtivo de vocês, porque o conhecimento ele transforma e ele muda uma região. Tá? Então, quando eu falo aqui para vocês que a vegetação natural tem características e elementos que contribuem para proteger o solo e mantê-lo saudável, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vamos preservar as matas. Vamos criar a nossa área de reserva legal. Porque, às vezes, a coisa está feita de qualquer jeito, a gente herdou daquele jeito, mas vamos começar a pensar nisso. Porque, quando eu cuido da reserva, né, eu também estou cuidando dos recursos hídricos. E, quando a gente vem com política pública falando sobre isso, a gente já tem serviços ambientais onde o produtor ele vai ter um reconhecimento financeiro pela preservação ambiental. Tá? Então, se a gente está aqui preservando nascentes, preservando as áreas de reserva, a gente vai ter um serviço, né? Serviço ambiental, a gente vai ter um recurso financeiro para preservar essas áreas. Então, isso é política pública. A gente está dizendo para vocês, olha, deixa uma área de vocês com reserva, para vocês terem água, para a sociedade ter água, e que a gente possa também fazer a prática da conservação do solo. E vocês vão receber recurso por isso, tá bom? Quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui, que eu já falei, a gente está capacitando todos os agentes envolvidos, então, com palestras, com projetos, onde a gente bota aí os pequenininhos, as crianças, né, que serão aí os herdeiros dessas terras, entenderem a importância, por exemplo, da prática da fertilidade do solo, é o nosso projeto, né, a conscientização também de outros problemas a nível de divulgação, aqui no caso foi uma entrevista com a televisão. Continuando, né, a gente tem aí o grupo do conselho também, que tem uma voz participativa da sociedade, práticas de capacitação também, né, criando seminários dentro do tema. Tudo isso são políticas públicas para trazer conhecimento e trabalhar com práticas de conservação do solo. Eu já falei, né, da questão da mata ciliar, então o cenário ideal, né, seria a gente conseguir ter os rios com esses cílios, vamos dizer assim, né, vegetais, porque aí toda aquela terra que está escorrendo aqui de cima, ó, ela vai chegar aqui e ela vai ficar aqui, ela não vai vir para dentro do rio. Então, é importante a gente ter isso. Isso aqui é só para ilustrar para vocês. Foi um plantio que a gente participou em 2004. Quem for lá na Casa de Cultura hoje vai ver como é que está. Essa foto é de 2021, está desatualizada. Mas quem for lá, quem conhece ali onde tem a Casa de Cultura, é um trecho do rio Paquequé, onde a gente trabalhou aí no processo de reflorestamento daquela área. E, enfim, ficou bem legal e foi uma coisa muito tranquila de fazer. São políticas públicas. Tá? Desenvolver projetos também de pesquisas com universidades. Temos aqui a presença da Embrapa. A gente está aí tentando fomentar um novo projeto, no qual o nosso colega vai explicar para vocês. Né, instituições, nós temos também projetos com a instituição de ensino aqui de Teresópolis. Então, isso tudo é para trazer conhecimento, desenvolver pesquisas e trazer, consequentemente, melhorias para a nossa produção. E aí, integrando todo esse conhecimento, integrando vocês com a prática de vocês, porque a gente sabe, a Monique também pode falar muito bem isso,
Às vezes a gente aprende a coisa na literatura, mas aí o produtor faz alguma coisa diferente, a gente, ih, caramba, não sabia que dava para fazer isso, não é verdade, Monique? Então, a gente também aprende, então a gente está integrando forças e trabalhando com a prevenção e com a remediação. Remediar significa consertar. Então, quando a gente pensa em conservação do solo, a gente também tem que pensar em consertar o que a gente já fez de errado por aí. E tem muita coisa errada aqui em Teresópolis, a gente está aqui também para unir forças, né, integrar aí todo mundo, todo o conhecimento, para a gente tentar melhorar isso. E aí, pessoal, eu estou deixando aqui uma ideia, tá? E a gente tem que unir forças, começar a pensar nisso, numa prática onde a gente possa fazer o consórcio de novos pomares nas matas ciliares de Teresópolis, com o POCAM. Nosso colega Alexandre ali mostrou uma cultivar resistente à área de... O porta-enxerto, desculpa, resistente à área de inundação. Na mesma hora eu olhei para o Kleber, né, porque a gente, quando tem um processo de chuva, muitas vezes essas planícies de inundação ficam 2, 3 dias alagadas e logo depois tem o escoamento. Então, a gente podia começar a pensar nisso, porque é uma prática de conservação de solo. A gente poderia aumentar nossas áreas de plantio de POCAM, utilizando essas espécies, né, e tudo isso que a gente viu aí, fazendo esse sistema agroflorestal com consórcio de culturas, né, então, utilizando pomar e hortaliças nas matas ciliares de Teresópolis. Então, estou deixando aqui como uma ideia de política pública, onde a gente possa pensar junto com os produtores, junto com os técnicos que estão aqui no local. E é isso. Muito obrigada.